Boa noite, família da fé, boa noite, família IBBR. Estamos novamente aqui, mais uma vez, para trazer uma palavra de Deus para o teu coração e queremos te convidar a participar, compartilhando, dando um like nessa mensagem, compartilhando com outras pessoas e também que possamos, nessa noite, sentir o toque do Espírito Santo de Deus dentro da nossa vida, dentro da nossa casa. Somos a Igreja Batista do Bom Retiro e nós existimos para abençoar a sua vida. Eu quero te convidar agora, nesse momento, feche teus olhos e vamos orar e vamos convidar o Espírito Santo de Deus para nos conduzir nessa noite, nesse propósito, nesse tempo de estudo e de meditação na palavra do Senhor. Pai, nós nos apresentamos agora diante do Senhor mais uma vez. Queremos te convidar para que o Senhor se faça morada nessa noite, nos nossos corações faça morada, que o Senhor possa ministrar nos nossos corações, liberar algo do céu, algo do teu trono, algo da tua graça seja liberado sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa nesse momento, que possamos experimentar a presença do Senhor nas nossas vidas e possamos viver, Deus, acima dos problemas, acima das tribulações, acima das dificuldades, acima daquilo que tenta nos parar e nos prender. E nós agora convidamos o Senhor para que o Senhor possa se revelar a nós nesse momento. Nós invocamos o teu nome e glorificamos e te exaltamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora então, depois que nós oramos, vamos então meditar na palavra do Senhor. E o que Deus colocou no meu coração é falar sobre evidências da presença de Jesus. Quando que nós podemos perceber que Jesus está na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, na igreja onde nós congregamos? Quais são essas evidências, quais são essas características que comprovam realmente para mim e para você que nós estamos no caminho certo, que nós estamos realmente fazendo e praticando a vontade de Deus para a nossa vida e nós vamos contemplar a presença do Senhor Jesus Cristo. Eu quero começar com o texto de Mateus capítulo 3, do verso 13 ao verso 17, diz assim a palavra do Senhor. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João o impedia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? João faz uma pergunta para Jesus. Jesus ele vem diante de João e diz, você vai me batizar? E João diz, não, eu é que preciso ser batizado por você, Jesus. Como que você quer que eu te batize se você é muito maior do que eu? Eu não sou digno de amarrar as tuas sandálias. E Jesus, porém, lhe respondeu, consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu, ou seja, Jesus dialogou aqui com João e ele entendeu o propósito que precisava se cumprir na vida de João e na vida de Jesus. E continuando o texto, batizado que foi Jesus, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, que me traz alegria. Passando a palavra de Deus, depois de Jesus ser batizado, o que eu vejo então? Os céus estão o quê? Abertos sobre Jesus. Os céus se abrem. Quando Jesus é batizado, que ele cumpre o propósito, começa a estabelecer o seu ministério, e ele está cumprindo o propósito que Deus tinha estabelecido para ele, o céu vai se abrir. Este fato, então, o batismo de Jesus inaugura o ministério, que é o fato mais importante, é o começo da trajetória de Jesus Cristo, é o fato mais importante até então. Nós vemos os relatos ali no começo do livro de Mateus, do nascimento de Jesus, depois no capítulo 3 e capítulo 4, ali nós vamos para o batismo e tentação de Jesus. Então aqui é o fato mais importante, porque começa realmente na prática o ministério de Jesus. Precisamos querer ver os céus abertos sobre a igreja, precisamos viver a cultura do céu aberto, porque os céus se abrem para Jesus naquele momento em que Jesus cumpre aquela ordenança do batismo que foi estabelecida por Deus. O texto vai dizer que os céus ao se abrir, o que está nos ensinando? Quando o céu se abre, a voz de Deus fala, este é meu Filho amado que me traz alegria. O que eu estou entendendo? Que o céu para aquele momento, os anjos pararam no céu, tudo parou para ver o quê? O cumprimento da promessa que Deus tinha estabelecido lá em Isaías 700 anos antes. Dizendo que um filho ia nascer, que uma criança ia nascer, um menino ia nascer, e o nome dele ia ser Conselheiro Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Pai das luzes, e isso se cumpriu no nascimento de Jesus, mas agora se cumpre a segunda etapa, que depois do batismo de Jesus, agora Jesus vem para cumprir o seu propósito que foi estabelecido por Deus.
E é isso que está acontecendo. Então, quando os céus se abrem sobre a vida de Jesus, o Espírito vem sobre ele. O Espírito vem sobre mim e sobre você quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. E eu preciso entender o que está acontecendo aqui. O que Jesus está nos ensinando quando o céu se abre sobre a vida dele. Precisamos entender. Pode passar aí, filhão, para mim. O começo, então, é o que está sendo estabelecido ali, o começo do ministério de Jesus. Este tempo que estamos vivendo, a igreja precisa ser cheia da presença de Jesus Cristo e do amado Espírito Santo. Somos a resposta de Deus para essa sociedade, você é a resposta de Deus para essa sociedade. Então ali está estabelecendo o começo do ministério de Jesus. No capítulo 4 de Mateus, Jesus começa a chamar os seus discípulos. A Bíblia afirma que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus se manifestou para desfazer o que? As obras do diabo. Olha o que diz Atos 10, 38, gente. Olha o que diz esse texto. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Aqui está se iniciando o quê? O ministério de Jesus, o ministério profético de Jesus, ele se inicia depois de Mateus capítulo 3 e 4, ali do batismo e da tentação de Jesus. Jesus ele vem agora e ele começa o que? A desenvolver aquilo que Deus colocou nas mãos dele, ou seja, ele vem para desfazer as obras de Satanás, a opressão que Satanás tinha sobre as pessoas. Então Jesus vem para curar e arrancar um espírito de enfermidade, mas para destronar o que? O império das trevas, aquilo que aconteceu lá atrás no Gênesis, quando Adão pega e entrega nas mãos de Satanás a autoridade que ele havia recebido de Deus. Adão recebe a autoridade de Deus e ele vai lá e entrega essa autoridade nas mãos do inimigo. Agora Jesus vem para desfazer as obras de Satanás e retomar aquilo que foi dado por Deus para o ser humano. Então Jesus vem e retoma. Mas receberão o que? O poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Atos 1:8. Nós recebemos o poder, o mesmo poder que Jesus recebeu quando ele foi batizado, nós recebemos através do Espírito Santo de Deus, para que nós sejamos testemunhas vivas do amor de Deus, testemunhas da transformação, do poder, da manifestação da graça de Deus que opera no meio do povo, que opera no meio da igreja. Isso são evidências da presença de Jesus dentro da igreja, dentro da tua casa, dentro do teu ministério. Olha o que diz Mateus 28, 18 ao 20. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, idem e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Você se lembra do seu começo? O relato bíblico de Mateus vai dizer do começo da trajetória do ministério de Jesus. Você se lembra hoje, nessa noite, você consegue se lembrar do teu começo com Deus? Do dia em que você entregou a tua vida para Jesus, o dia que você decidiu ser batizado, o dia que você decidiu ter uma nova experiência com Jesus e uma nova caminhada. No dia em que você decidiu abandonar as suas velhas práticas e disse, eu não quero mais viver dessa forma, eu estou cansado. Eu estou cansado de ser derrotado pelo pecado, pelas circunstâncias da vida, e você decidiu então começar uma nova história, um novo recomeço, agora não sozinho, mas trazendo Deus para o teu recomeço. É isso que nós temos que pensar, eu quero que você pense nesse momento, você se lembra daquele dia maravilhoso que você disse, eu preciso de Jesus, eu não dou conta da minha vida, eu não dou conta dos meus pecados, eu não dou conta das minhas mazelas, das minhas dores e dos meus sofrimentos. Por quê? Porque a presença de Jesus vai atrair resultados, é a presença dele. O que acontece é que muitas pessoas só querem os resultados. Olha o que diz, a presença de Jesus atrai os resultados. O que é resultado? Vamos entender o que é um resultado. O que resulta, ou seja, o que é consequência do efeito de uma ação ou de um princípio. Qualquer espécie de resolução sobre algum assunto. E eu quero fazer uma pergunta, quem gosta de milagres? Porque muitas vezes a presença de Jesus vai atrair o resultado.
A presença de Jesus vai atrair um milagre sobre a tua vida. Quem aqui precisa de um milagre ou uma cura nessa noite? Você precisa de uma cura. Você talvez esteja precisando de um milagre. Eu quero te dizer que o milagre vem para nos trazer e nos revelar o poder de Deus e nos trazer para perto de Deus. Mas depois do milagre, você vai perceber que você precisa passar pelo processo. Não tem nenhum texto na Bíblia que fala de alguém que recebeu vários milagres, mais de um milagre. A mulher de fluxo de sangue, ela foi curada. O texto não diz que ela voltou novamente com outro problema e recebeu outro milagre. Ela recebeu um milagre para ela crer em Jesus. Só que depois que ela crê no poder de Jesus e as outras pessoas que estão ao redor dela também, ela vai para o quê? Para um processo de caminhada com Jesus. O que eu estou querendo te dizer? Não tem problema de você desejar um milagre, não tem problema de você buscar um milagre. Deus pode fazer qualquer coisa na tua vida, mas o milagre, ele vai ter que ter uma continuidade. Só que a continuidade do milagre não necessariamente vai ser acontecer vários milagres na tua vida, mas são sim você estabelecer o quê? Um princípio de caminhada com Deus. Um princípio agora de você ir para um processo com Deus, e no processo que você caminha com Deus, mesmo em dificuldades, você pode contemplar o que? As maravilhas de Deus, durante o processo de caminhada com Deus, durante o trilho que nós vamos construindo, de caminhada, nós podemos olhar para a direita, para a esquerda, para trás ou para frente, e nós podemos contemplar o que Deus está fazendo, a forma como Ele está nos levando no processo de construção da minha vida e da tua vida. É isso que Deus faz. Ele constrói algo para a eternidade, mas enquanto Ele nos conduz, enquanto nós somos conduzidos nesse caminho que é Jesus Cristo para a eternidade, nós podemos e devemos contemplar aquilo que Deus está fazendo hoje, aquilo que Deus já fez e aquilo que Ele continua fazendo na minha vida e na tua vida. Precisamos contemplar o que Deus está fazendo. Você consegue entender isso? Que é muito mais além de um milagre, é além de um milagre, é além de uma conquista pessoal, é além de receber algo, uma dádiva de Deus. Não, Deus é um Deus de um processo estabelecido na minha vida e na tua vida. Olha o que diz o texto de Marcos 5, 24 e 34. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava, e certa mulher, que havia 12 anos, aqui está falando da mulher do fluxo de sangue, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos. Ela já tinha tentado de tudo, gente, ela já tinha ido em todos os médicos, ela já tinha gastado tudo que tinha. Não sabemos se era pouco ou é muito, mas ela gastou os recursos, as condições que ela tinha, ela gastou tudo indo nas mãos dos médicos. E despendido tudo que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ou seja, cada vez ela piorava mais, ela ia de médico em médico, em vez de ter uma solução do problema, em vez dela melhorar, na verdade ela ia piorando cada vez mais e mais o estado de saúde dela, indo a pior. Ouvindo falar agora, ela ouve falar de quem? De Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo que se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal, ela sente a cura fisicamente, ela sente que no momento que ela tocou em Jesus, na orla do vestido, do manto de Jesus, ela, assim como Jesus para daqui a pouco e diz: saiu de mim virtude, aquela mulher sentiu que entrou nela a virtude de Deus e secou aquela hemorragia, estancou imediatamente aquela hemorragia dela, e isso é um milagre. E agora ela entra num processo de caminhada com Deus. Quem me tocou? Jesus fala, e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para onde? Para a multidão, e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos. Vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ela olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, ela já tinha certeza: eu fui curada nesse momento. Ela sabia o que estava acontecendo. Temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada desse teu mal. Agora Jesus vai reafirmar, porque ela já tinha sido curada. Interessante que ela se apresenta diante de Jesus. O texto começa dizendo: uma certa mulher. Ou seja, ninguém dá nada para aquela mulher, porque ela não poderia estar ali, ela era considerada imunda por estar com aquele fluxo de sangue, com aquela hemorragia que nunca cessava.
E aquela mulher, então, que é designada como uma certa mulher, como uma pessoa qualquer, como a sociedade olhava e dizia, é uma certa mulher, ou seja, essa mulher que não tem valor, que não tem mais recursos, que não tem mais dignidade, não sei nem o que ela está fazendo aqui. Você já se sentiu assim? Você chega num lugar e fica olhando para aquele ambiente e diz, eu não pertenço a esse ambiente. Pessoas às vezes dizem, parece que eu não pertenço a essa família, a esse ambiente que está posto aqui, pastor, para mim. E ela sai agora, depois que ela conversa, ela estabelece esse processo, e ela começa essa caminhada com Jesus Cristo, e agora ela admite o que aconteceu. Jesus olha para ela, agora ela não é mais chamada de certa mulher, mas agora ela é chamada, e lhe disse, filha. Agora essa mulher é chamada de filha de Deus, ela é chamada e reconhecida pelo próprio Deus como filha. Jesus cura o físico e a alma da mulher. A presença de Jesus traz como resultado a cura. A cura física dessa mulher, a sua alma é restaurada, a sua dignidade é restaurada. Todas as pessoas que têm um encontro com Jesus saem transformadas. Versículo 25, então, era uma certa mulher, fulano, ela não tinha identidade. É uma coitada. É uma aí que anda na rua. Ela sai agora, ela não tem uma identidade. Só que no verso 34, Jesus chama ela de filha. Ter uma filha, membro da família de Deus, recebe o que é sua identidade. Essa mulher recebeu uma identidade de Jesus. No momento em que ela sai da presença de Jesus, e Jesus diz, filha, você foi curada. É isso que Jesus afirma para ela. Então agora ela não é mais uma qualquer, ela é uma filha de Deus. E ela começa a receber a parte daquilo que ela tem em Deus. Ela tem a sua identidade restaurada, ela tem a sua identidade de filha. As pessoas vão chegar na nossa igreja, as pessoas precisam chegar na tua igreja, na minha igreja, na IBBR, na nossa igreja, com suas dores, rótulos, desânimo, fraquezas, incertezas, dúvidas e traumas. Elas vão chegar assim. Quem é você? Eu não sei, pastor, eu sou essa enfermidade. Quem é você? Eu não sei, eu sou a infeliz, eu sou o infeliz, eu sou o que não deu certo na vida, pastor, eu sou isso. Eu sou o incrédulo, eu sou o homicida, eu sou o traidor, eu sou o enganador. As pessoas precisam e vão chegar na igreja sem uma identidade, elas chegam na igreja rotuladas por aquilo que elas praticam ou praticaram, mas elas precisam sair daqui como filhos de Deus. As pessoas que chegam aqui saem como filhos de Deus. É uma pergunta que eu quero te fazer. As pessoas que chegam diante de você, chegam do jeito que estão, mas elas saem agora com a sua identidade restaurada, elas saem de perto de você agora, não mais como uma pessoa qualquer, mas agora como uma identidade, e agora elas têm um nome, o nome delas é Filho de Deus, elas começam a assinar com esse sobrenome. A presença de Jesus vai atrair o que? Traz como resultado a salvação. Igreja, família onde Jesus está, ministério onde Jesus está, vai ser atraído e a cura vai acontecer. O ministério, a presença de Jesus também vai trazer o que? Como resultado a salvação. Olha o que diz, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, ou restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Passou a ser filha, lembra a mulher do fluxo? Ela é filha. Zaqueu agora é chamado de filho. E como filho, o filho é salvação, é para quem é filho. Aquela mulher recebeu a cura, mas ela recebeu a salvação. Esse Zaqueu agora ele recebe também o que? A salvação de Deus através de Jesus. A casa ou igreja onde Jesus está, a salvação chega. Isso é um resultado da presença de Jesus. Resultado da presença de Jesus, cura. Resultado da presença de Jesus, salvação. Isso é resultado. E disse-lhe Jesus, hoje então veio salvação a essa casa. A casa onde Jesus está, a salvação chega. A sua casa é um lugar de salvação de vidas. A minha casa é um lugar de salvação. A igreja precisa ser um lugar de salvação para os perdidos. As pessoas que visitam a igreja sentem que este é um lugar da manifestação da presença de Deus. Esta igreja é a resposta de Deus para as pessoas. A tua casa, a tua família precisa ser uma resposta para os teus vizinhos. A minha família precisa ser uma resposta. A igreja precisa ser uma resposta de Deus para as pessoas. Você está entendendo? A presença de Jesus vai trazer cura. A presença de Jesus vai trazer salvação.
A presença de Jesus vai trazer o perdão, porque é Ele que nos perdoou. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele assentou-se para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. Humilharam, Humilhação. E disseram-lhe a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Olha os fariseus querendo pegar Jesus aqui. A lei diz que é para apedrejar Jesus. E o Senhor o que nos diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Interessante. Eles queriam condenar a mulher. Mas, na verdade, a condenação principal deles, eles queriam condenar Jesus, eles queriam condenar o rei, o Deus da vida, é isso que eles queriam condenar. Eles estavam usando aquela mulher como algo expiatório. Eles queriam que Jesus dissesse: o que é para nós fazer, Jesus? Porque a lei manda apedrejar, ela foi pega no ato de adultério. E o Senhor o que diz? O que nós fazemos com essa mulher? O que nós fazemos com essa pessoa que chega na igreja, pastor? O que nós vamos fazer com essa pessoa que chega desequilibrada na igreja, ou essa pessoa que é desequilibrada na família? Eles queriam, na verdade, acusar o Senhor Jesus. Eles não estavam tão preocupados que aquela mulher estava no ato de adultério. Aquilo era apenas a religiosidade deles para acusar, mas eles queriam acusar Jesus. Visto que continuavam a interrogá-lo, então eles não pararam, eles continuaram interrogando a Jesus. Ele se levantou e ele disse: se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Jesus falou uma frase só, e ele destruiu toda a argumentação dos fariseus. Ele destruiu. Uma frase, uma palavra de Jesus destrói toda a nossa argumentação. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Interessante, começou a sair os mais velhos. Por quê? Porque os mais novos estavam olhando o que os mais velhos iriam fazer. O que eu aprendo nesse texto? Que nós somos exemplo para essa geração que vem depois. Nós temos falado sobre isso várias vezes aqui no altar. As pessoas estão observando, então diz que o texto, que os mais velhos foram largando as pedras e foram saindo, e os mais novos, conforme foram vendo o que estava acontecendo, eles que tinham menos experiência ainda, fizeram o mesmo. Jesus, então, ele perdoa aquela mulher. Jesus, ele libera sobre a vida daquela mulher o perdão através do amor dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ela responde: ninguém, Senhor. Disse ela, declarou Jesus: eu também não te condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. João 8, do 1 ao 11. A mulher chamou de Senhor, fez dele a sua salvação. Reconhece ser escrava, ser inferior a ele, reconhece precisar de Jesus. Ninguém, Senhor. Quando essa mulher diz ninguém, Senhor, ela está reconhecendo, primeiramente, Jesus, quem Jesus é. Segundo, ela está reconhecendo o estado dela de pecadora. E ela entende que quando Jesus diz: olha, pode atirar a primeira pedra, mas, porém, quem não tiver pecado. Porque todos pecaram, a Bíblia diz isso, e os homens vão se separando, vão largando a pedra e vão indo embora, as pedras e vão indo embora. E essa mulher, então, ela olha para Jesus e disse, quando Jesus perguntou: onde é que estão os teus acusadores? Ela disse: Senhor, eles foram embora. Ela está reconhecendo Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Somos perdoados por Jesus. E a pergunta que eu te faço: temos perdoado as outras pessoas da mesma forma que somos perdoados por Deus? E aqui eu falo de intensidade e de quantidade. Porque às vezes nós queremos botar limites para o perdão. Às vezes queremos estabelecer que tais pecados não merecem perdão. Outros pecados eu posso perdoar, afinal foi só uma mentirinha, pastor. Foi só uma mentira que ele contou. Foi só um desvio, não foi muito não, foi só 5 mil reais, afinal de contas dá para tolerar isso. Mas tem outros pecados que não, mas ele é um drogado, ele é um adúltero, ela é uma adúltera, ele é um ladrão de banco. Não, pastor, isso nós não podemos tolerar. Tem
Tem vezes que nós queremos dizer o que tem que ser perdoado e o que não deve ser perdoado. Pare com isso. Deus nos chamou realmente para perdoarmos e sermos perdoados, mas nós vamos ser perdoados na medida em que nós liberamos perdão para o outro. Às vezes queremos reter o perdão, não queremos perdoar as outras pessoas, mas estamos desesperados pelo perdão de Deus. Precisamos perdoar as pessoas. E precisamos receber também o perdão de Deus. Evidências da presença de Jesus na igreja, em segundo lugar. Evidências então da presença de Jesus. Qualidade ou caráter do que é evidente. O que é evidência? Aquilo que é evidente, aquilo que está claro, aquilo que traz entendimento, do que não dá margem à dúvida. Evidência é algo que não tem dúvidas. Foi isso que aconteceu. Condição de alguém ou algo que se destaca, que sobressai, atraindo a atenção circundante, ou seja, uma condição de alguém que se destaca. É algo, evidência é alguém que está em evidência. Aquela pessoa está em evidência, ela está se destacando. É algo que não deixa margem para dúvida. É algo em que nós entendemos, está claro, é assim que funciona. É isso que está acontecendo. Então, evidências da presença de Jesus na igreja é uma igreja que obedece, é uma igreja que vive em obediência. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser o igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, do 5 ao 11. Jesus, ele se humilhou, ele decidiu se entregar em favor do ser humano. Jesus, ele decide sair do céu, viver aqui na terra e se humilhar e estar nessa forma humana, na minha forma e na tua forma, para quê? Para nos dar uma oportunidade, para nos dar o poder e a presença dele nos levar para a reconciliação em Deus. É dessa forma que eu sou reconciliado com Deus, através de Jesus Cristo, não tem outra maneira. Por isso Jesus fez, porque ele foi obediente. Santidade mais caráter, mais integridade, mais obediência. É isso que Deus quer. Então, para mim obedecer, eu preciso ser íntegro, eu preciso ter caráter, eu preciso ter o quê? Santidade. Caráter é o conjunto de valores, princípios, defeitos que uma pessoa revela. Isso é o meu caráter. Aquele homem tem caráter, aquela mulher tem caráter, aquela pessoa é mau caráter. Ou seja, eu não posso confiar, eu não posso acreditar no que ela fala, eu não posso acreditar naquilo que ela tem ensinado, eu não posso acreditar. Temos obedecido a Deus em nossas casas, igreja e vida. O teu caráter tem se revelado? O que o teu caráter tem revelado? O que o teu caráter tem revelado? Porque o meu caráter precisa revelar primeiramente a pessoa de Jesus Cristo, quem Ele é. Mas o meu caráter precisa revelar se eu sou obediente a Deus, se eu sou temente a Deus, se eu busco uma vida de santidade, se eu busco uma vida de integridade na presença de Deus. Isso tem que ser revelado através do meu caráter e do teu caráter. O que o nosso caráter tem revelado para as pessoas? O que o nosso caráter tem revelado para aquelas pessoas que estão ao nosso redor? Aquelas pessoas que às vezes olham para nós e ficam esperançosos, dizendo, nossa, ele é cristão, ele é pastor, ele é líder de célula. Ele é diácono da igreja, ele é vice-presidente, ele é da diretoria da igreja. Não, ele é uma pessoa diferente, porque ele anda com Jesus agora, ele parou com as drogas, ele parou de bater na esposa, ele parou de bater nos filhos, ele deixou de ser violento, ele deixou de ser agressivo, e agora ele está vivendo um novo tempo, uma nova vida, porque agora ele tem Jesus no coração dele. Precisamos ter essas evidências da presença de Jesus. A evidência da presença de Jesus numa casa, numa família, num ministério, numa igreja, é uma pessoa que ora, é uma igreja que ora. A oração faz parte de uma evidência de que eu temo a Deus, que eu busco a presença de Deus durante os seus dias de vida na terra.
Jesus ofereceu oração e súplicas, em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, 7 e 9. Se Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e em lágrimas, meu irmão. Jesus, que é Deus, que poderia fazer qualquer coisa e pode fazer qualquer coisa. Um sopro de Jesus e acaba tudo. Uma palavra de Deus e tudo acaba. E mesmo assim, Jesus se submeteu ao processo que Deus tinha estabelecido para ele. Por que você acha que comigo e com você vai ser diferente? Por que às vezes a gente pensa que nós podemos burlar o processo de Deus? Aquilo que Deus está construindo na nossa vida. Queremos muitas vezes acelerar. Queremos acelerar o ministério. Queremos acelerar o propósito. Queremos acelerar no nosso casamento. Queremos acelerar as pessoas que estão ao nosso lado. Porque nós não queremos passar pelo processo. Eu não estou falando de acelerar de urgência, eu estou falando de acelerar porque eu não quero ficar nesse processo. Esse processo é desgastante, pastor. Queremos resolver as coisas muito rápido, muito depressa. E muitas vezes nós não paramos para orar, para entender o que Deus está nos ensinando com aquela situação. O que Deus espera, ou melhor, qual a posição que eu devo tomar, você deve tomar como um cristão, como um filho de Deus. Às vezes não ouvimos a voz de Deus, por quê? Porque nós não estamos tendo intimidade. A oração vai gerar intimidade, porque a oração vai se tornar um diálogo, não apenas um monólogo onde eu falo e peço, onde eu falo e peço, não. A oração precisa ser um diálogo, onde Deus fala e eu escuto, onde Deus me vem e se revela a mim, e essa revelação vai me conduzir para perto dele, e eu quero me tornar cada vez mais parecido com Jesus. Vamos ver em Lucas algumas passagens de Jesus orando. Olha a importância da oração. Lucas 5,16, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. 6,12, num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Certa vez, 9,18, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Aqui eu vejo Jesus orando em lugar solitário, ou seja, Jesus tinha momentos de orar, que ele orava sozinho. Mas também eu via momentos que Jesus passava a noite toda orando. Tem momentos em que Jesus estava com seus discípulos orando. Aproximou-se 8 dias depois de dizer estas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar. Olha quantos textos, só em Lucas, do capítulo 5 até o 11, nós vemos vários momentos, várias passagens falando que Jesus se retirava, que Jesus ia para um lugar mais secreto, Jesus ia para um lugar de maior intimidade, de maior tranquilidade, porque ele queria se concentrar naquilo que Deus iria liberar sobre a vida dele, para que ele não errasse, para que ele conseguisse cumprir o propósito. Por que nós muitas vezes não fazemos isso? Por que nós não temos alguém do nosso lado, um parceiro de oração, homem com homem, mulher com mulher, para não ter nenhum problema lá na frente? Por que nós não desenvolvemos uma vida de oração? Eu preguei alguns domingos atrás aqui, eu falei sobre os avivamentos. Todos os grandes avivamentos aconteceram com homens que se dedicaram à oração, homens e mulheres que se separaram para orar e buscaram a presença de Deus e choraram na presença de Deus, até que algo foi liberado do céu, até que a graça de Jesus se manifestou, e isso aconteceu no individual, isso foi alcançar o coletivo. Queremos um avivamento coletivo? Não, o avivamento começa com pessoas, e essas pessoas avivadas, elas vão incendiar outras pessoas, e outras pessoas vão incendiar outras, e assim isso vai se multiplicando na minha vida e na tua vida. Evidências da presença de Jesus, uma igreja que ora. Jesus tinha uma vida intensa de oração, buscava constantemente, intensamente e intencionalmente, eu podia ter colocado aqui a presença do Pai. A igreja vai romper, seus liderados vão querer orar se você, querido, for uma pessoa de oração. Você acha que o teu liderado vai orar se ele não vê você orando? Você acha que o teu filho vai orar se ele não vê você orando? Você acha que alguém vai te convidar para fazer algo se você não está fazendo primeiro? Você quer ser um homem, uma mulher usado por Deus, aprovado por Deus? Nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Eu e o Pai somos um. Olha o tamanho da intimidade de Jesus com o Pai.
Ele buscava intensamente o Pai, a ponto dele dizer: eu e o Pai somos um. A essência está junto aqui, mesmo o Pai estando no céu e eu estando na terra, a essência está conectada. Jesus estava conectado com o Pai em todos os momentos. Nós queremos ver os resultados dentro da igreja do que Jesus faz, mas nós não estamos vivendo conectados com Jesus, mas queremos buscar os resultados que Jesus buscou no seu ministério. Jesus fez várias curas, vários milagres aconteceram, e esse mesmo Jesus disse que nós iríamos fazer coisas maiores do que ele fez. Mas nós queremos colher os resultados, mas nós não queremos passar pelo processo que Jesus passou. Orava intensamente de noite, de madrugada, Jesus se levantava, Jesus se apartava para orar, porque ele tinha uma conexão com o Pai. Qual é a conexão que nós temos com o Pai? E eu não estou falando de Wi-Fi, não, eu estou falando de conexão de oração. Qual a prioridade da oração na sua vida, meu irmão? Qual é a prioridade da oração na sua vida? A oração ocupa um espaço realmente de prioridade na tua vida. Você ora pela tua família todos os dias, você ora pelo teu cônjuge, você ora pelos teus filhos, você ora pelos teus pais, pelos teus primos, você ora pela tua igreja, você ora pelos teus pastores, você ora pelo líder de célula, você ora pela tua empresa, você ora pelo teu patrão. Vocês estão vendo? Você ora pela salvação das pessoas, você ora por esse mundo que jaz do maligno. Pelo que você ora. Nisso consiste o amor, evidências da presença de Jesus na igreja, o amor. O amor tem que ser uma das evidências da presença de Jesus na igreja, na nossa casa. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, 1 João 4,10. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, 1 João 4,19. Amor com atitudes, não apenas de palavras. Deus é amor, 1 João 4,8 e 16. Você ama a Deus, você ama pessoas, você ama a IBBR, você ama o seu bairro, você ama a sua cidade, você ama a sua família, você ama o seu trabalho, você ama o ministério, você ama, o que você ama? Porque a essência de uma igreja que vai atrair a presença de Deus é uma igreja que ama pessoas, é uma igreja que ama o próprio Deus sobre todas as coisas. Você é alguém que ama a Deus, você é alguém que ama pessoas, você é alguém que ama estar na presença do Senhor. Queremos os resultados. Mas para alcançarmos os resultados, precisamos buscar as evidências. É as evidências que vão atrair os resultados. Entenda isso nessa noite. As evidências vão atrair os resultados. A grande verdade é que nós queremos muito buscar os resultados. Porque nós temos pressa. Só que o resultado é aquilo que vem com as evidências. Ou seja, a evidência é o processo. O resultado é onde nós vamos chegar. Mas nós queremos primeiro o resultado e depois o processo. Na verdade, nós não queremos o processo, mas nós queremos os resultados. Queremos um avivamento, mas não passamos pelo processo da oração que nem os homens passaram, nós não vamos ter avivamento. Sem passar pelo processo, nós não vamos ter o avivamento que nós desejamos. Mas se nós estivermos no processo com Deus, na caminhada com Deus, nós podemos sim viver sim o resultado do avivamento, que é realmente uma grande colheita de pessoas sendo salvas, libertas, restauradas, curadas, transformadas pelo poder do Evangelho, pelo poder do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro. O ministério de Jesus teve início no seu batismo, mas ele precisou manter, entenda isso. Jesus ele precisou manter. Jesus, o texto diz que o Espírito saiu em forma de pomba e repousou sobre ele, ele foi cheio do Espírito Santo, mas Jesus ele continuava a se encher do Espírito Santo quando? Quando ele se retirava para orar. Porque daí ele estava em contato com o Pai, ele estava em contato com o Espírito, e ele entendia qual era o propósito, ele entendia qual eram as diretrizes do ministério dele, ele entendia quais eram as estratégias que Deus queria usar com ele, através da vida dele. Por quê? Porque ele se retirava num tempo para ficar com Deus. Nós não nos retiramos para ficar com Deus, mas nós queremos colher os resultados que Jesus fez. No batismo, Jesus foi cheio.
No batismo ele foi cheio do Espírito Santo. As evidências mostram que Jesus continuou a buscar o que é a presença de Deus. Por que que as evidências continuaram, pastor? Porque Jesus continuou buscando ser cheio do Espírito Santo de Deus, viver uma vida de integridade, de retidão, de santidade, para que o Espírito continuasse a fluir nele e através dele, para que as pessoas vissem o amor de Deus através de Jesus. Por isso Jesus fez vários milagres, muitos milagres aconteceram. O que estamos buscando na igreja? O que você está buscando na igreja? O que você tem buscado na igreja? Olha o que Mateus 6 diz. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto recompensará. Mateus 6,6. Muitas vezes queremos os resultados do ministério, mas precisamos buscar o que? As evidências. As evidências vão atrair os resultados, entenda isso. Só que você e eu às vezes queremos só o resultado. O que traz os resultados são as evidências. Temos buscado as evidências da presença de Jesus na igreja, na sua casa. Temos buscado as evidências da presença de Jesus na igreja. Muitas vezes nós estamos querendo o resultado, mas nós não estamos querendo a presença do Senhor. Nós não queremos as evidências. E Deus está dizendo para você nessa noite, o resultado vai vir quando você buscar a evidência. O resultado vai vir quando você tiver evidências de obediência, de amor, de salvação. Os resultados virão. O que traz os resultados são as evidências. Temos buscado as evidências da presença de Jesus na igreja. Na igreja, as evidências atraem os resultados. Feche teus olhos. Eu quero orar com você nessa noite. Você que talvez tenha caminhado com Jesus, você que talvez tenha buscado as evidências da presença de Jesus, você que talvez tenha buscado os resultados também, eu quero te dizer que quando você entender que as evidências vão atrair os resultados, você vai buscar e desprender mais esforço para buscar as evidências do que os resultados. Os resultados serão as consequências das evidências do que nós estamos fazendo. Eu quero orar por você, você que talvez esteja afastado de Jesus Cristo, volte para Jesus. Talvez você escutou essa mensagem e está dizendo, Senhor, pastor, eu nem conheço Jesus, então faça uma aliança. Diga, Senhor Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração nessa noite, transforma a minha vida. Eu entrego a minha vida, o meu coração, a minha história ao Senhor, e eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. É fácil, faça essa oração e o teu nome estará sendo escrito no livro da vida do Cordeiro. Você que está longe, que já vivenciou, já teve evidência, já buscou a presença de Deus, mas hoje está longe, diga, Senhor, eu te peço perdão, eu quero voltar a desfrutar da tua presença, a desfrutar do teu toque, das evidências do Senhor na minha vida. Eu quero te pedir perdão porque eu andei por longe dos caminhos do Senhor, eu me contaminei, eu me sujei, eu me lambuzei com o pecado, mas hoje eu estou voltando para a casa do Pai, para a presença do Senhor, para viver novas experiências com o Senhor. E agora eu quero orar com você. Você que às vezes fica ansioso no teu coração e diz, os resultados não estão acontecendo. Eu não vejo resultado na minha casa, pastor. Eu não vejo resultado na minha família. Eu não vejo resultado na minha história. Eu não vejo resultado no meu trabalho. Eu não vejo o resultado do meu ministério. Comece a buscar as evidências da presença de Jesus nessas coisas, que os resultados vão acontecer. Vamos orar juntos? Coloque a mão aí no teu coração, na tua casa. Pai querido, eu quero te louvar por essa noite, por esse tempo, por esse momento. Pai, muitas vezes eu reconheço que nós estamos atrás dos resultados, Pai. Daquilo que todo mundo pode observar. Estamos atrás do resultado da presença do Senhor nas nossas vidas. Queremos ver pessoas sendo curadas, restauradas, casamentos sendo restaurados, pessoas sendo libertas da droga, do vício, da bebida, de toda sorte de pecados, de imundícia. Mas muitas vezes, Pai, nós não estamos preocupados com as evidências dentro da nossa vida, na nossa família, no nosso ministério da presença do Senhor. E queremos agora buscar as evidências de obediência, de amor, porque é isso que vai atrair o resultado da cura, da salvação. Cura, salvação, isso são resultados, Pai, que vêm a partir de uma vida de santidade, de uma vida de integridade, de uma vida de obediência, de uma vida realmente de temor ao Senhor, de uma vida de oração. São essas evidências que atraem os resultados, e é isso que nós desejamos nessa noite, Pai.
Então fala conosco, Pai, como o Senhor tem falado, continue ministrando, que possamos querer viver as evidências da presença do Senhor na nossa vida. Não apenas preocupados com os resultados vão vir. Quando as evidências forem muito fortes na nossa vida, os resultados virão. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça restauradora, tua graça que se manifesta na nossa vida. Eu quero te louvar, te exaltar e te bendizer, Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe grandemente, poderosamente. Fique na paz de Cristo. Continue nos seguindo nas redes sociais. Siga a Igreja Batista Bom Retiro. Você pode seguir os pastores também nos seus Instagrams, nos canais que temos de YouTube, o canal da igreja e os canais dos pastores. Você sempre vai encontrar ali uma palavra de fé, de esperança e de salvação para a tua vida e para a tua casa. Amém? Que Deus te abençoe, que você realmente possa desfrutar, possa buscar as evidências da presença de Jesus na tua vida, porque os resultados com certeza vão acontecer. Amém? Deus abençoe você.